Gentileza nas relações. Cada um oferece o que tem. Gente, bom dia. Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Essa semana, o tema da semana é gentileza. Hoje é terça-feira, ontem eu lancei esse tema. Vamos falar sobre a gentileza nas relações Ontem nós falamos sobre a gentileza com o nosso corpo, né? E hoje nós vamos falar da gentileza nas relações humanas, entre nós, inter-relação. O que acontece, meus amores? Cada um oferece o que tem, né? Vocês concordam? Bom dia para quem está entrando. O que acontece? Quando nós vemos, né, quando a gente está numa situação de relacionamento, seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele afetivo, amoroso, né? Cada relacionamento, cada instância que a gente está se colocando, lógico que tem uma frequência, né? Uma forma de estar. Você, na sua relação afetiva pessoal, ela é completamente diferente da sua relação profissional, por exemplo, né? Então vamos falar um pouquinho da relação profissional para começar. Por exemplo, né, vamos dizer o seguinte: você está vendendo um produto, você está no seu trabalho, no seu relacionamento com a sua chefia, com o seu gerente, né? Ou com seus funcionários, se você é uma pessoa independente e tudo. O que acontece hoje, né, que a gente está vendo? As pessoas, elas estão um pouco sem limite, né? Elas perderam um pouco a noção de limite, né? Aonde que termina, assim, aonde que eu estou gerenciando o meu bem-estar, o meu campo, e aonde que eu estou invadindo o campo do outro. Então, por exemplo... Bom dia, Milena. Bom dia. Tô falando sobre as relações hoje. Gentileza nas relações. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Gentileza nas relações pessoais, profissionais. Como que são as suas relações? Gente, deixa eu ajeitar isso aqui que eu fico brigando com o alinhamento da câmera. Ai, me conta aqui como é. Deixa eu ver a temperatura que tá aqui. Me conta aí como que tá aí na cidade de vocês. Olha, aqui tá 18 graus, tá uma delícia. Só que aonde eu estou, com certeza tá um pouquinho a menos. Deve estar uns 2 graus a menos. Que aqui é mais fresquinho, né? Na chácara. Gente, essa questão dos relacionamentos, né? Que eu tô dando um exemplo de relacionamento profissional, por exemplo, né? Hoje, né, a questão da falta de limite, porque é o seguinte, nós estamos passando um momento delicado no planeta, né, no sistema Terra, que é o seguinte: você tem uma vasilha com água, lá no fundo foi depositado o quê? Tudo aquilo que não foi trabalhado, toda a energia que estava desqualificada, né? Vamos falar que aquela água turva, aquele resíduo, né, energético que ficou lá no fundo do porão, sem ninguém mexer, ninguém olhar. Nesse momento, de alguns anos para cá, isso tudo está vindo à tona. E nos últimos tempos, esse ano final do ano passado e esse ano especificamente, posso estar enganado, mas eu percebo claramente que isso tudo está vindo à tona, né? Aquilo que não está trabalhado em nós está vindo à tona. E vamos falar assim, a influência direta dos seres que habitam, que estão dividindo o nosso campo, né? Que estão agregados ao nosso campo. Elas estão atuando, são entidades, mas podem ser todo tipo de ser. Não estou falando só de entidade que está sem corpo físico, não. No geral, vários tipos, né? Reinos de entidades. A gente está vendo assim que isso está atuando com muita liberdade.
com muita clareza, assim, quando você está atendendo uma pessoa, eu abro o campo, né? Eu trabalho em cima do campo da pessoa, o meu trabalho é esse. Então, o que acontece? A gente percebe que a atuação desses seres, dessas entidades, tá assim, como é que eu vou dizer para vocês? Está muito intenso, muito intenso. E as pessoas muitas vezes não se dão conta disso, né? A grande maioria, vamos falar assim, um grande percentual da nossa vida, o que acontece? Nós estamos inconscientes do nosso campo. Nós estamos inconscientes do acoplamento, né, mental desses parasitas. Essas entidades parasitas que estão no nosso campo, elas estão se utilizando da nossa vida, do nosso corpo, da nossa boca, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, né? De toda a nossa percepção para interagir diretamente conosco. No final das contas, é uma atuação simbiótica, né? Então, assim, aquilo que não foi trabalhado, que não foi liberado, que não tem sido visto ao longo porque isso é muito tempo, né, gente? Isso aí não é agora só, não. Tem de agora e tem dessa vivência e tem de outras linhas do tempo que a gente também esteve presente. O que acontece? Essa simbiose está muito intensa. E muitas vezes a gente não consegue perceber. Muitas vezes a gente acha que a gente, né? Pra vocês terem uma ideia, o Gary Douglas, do Access Consciousness, ele afirma claramente que 98% do que nós pensamos, sentimos, pensamentos, sentimentos e emoções, as nossas emoções, 98% não é nossa. Então, no final das contas, a gente está rodando um programa que a gente chama de mente coletiva, Matrix, etc, onde 98% do que eu estou interagindo e vivendo, sentindo, pensando que eu acho que é meu, não é. Então, assim, a Matrix é o controle mental, né? E a gente acredita piamente, né, que nós estamos atuando na nossa vida livremente, que tá tudo certo. Então, o que acontece? Nos relacionamentos, as pessoas hoje, atualmente, essa efervescência, todo esse conteúdo do inconsciente que não foi trabalhado, que estava lá, né? Lá, sabe, aquilo tudo que estava escondido lá no fundo do porão, tá vindo à tona. E também com essa trazendo clareza para vocês de que as entidades no nosso campo, entidade não é só desencarnado, são seres e seres, né? Não vou entrar nesse nível de detalhe aqui. Essa simbiose, se ela não foi vista, se ela não foi trabalhada, se a sua consciência... Como que é trabalhar isso, Gisela? Na medida que você expande a sua consciência, a tendência desses seres diminuírem a atuação e com o tempo, inclusive, ser liberados, descolados do seu campo, né? Essa relação de simbiose, ela é desfeita, mas isso é um processo. Isso é um tempo, a gente leva um tempo para trabalhar isso. Então, o tema, né, dessa semana é gentileza. Então, hoje eu estou falando da gentileza nas relações entre pessoas, né? Essa gentileza, ela só consegue ser trabalhada na medida que eu consigo estar mais independente no meu próprio campo, porque dependendo da ação dessas entidades, dos seres, do nosso comportamento, dos nossos vícios comportamentais, das nossas crenças limitantes, se a gente não libera tudo isso, né, que isso é um processo de liberação para experimentar
alimentar um nível de gentileza interno. Não adianta querer ser bonzinho com o outro, muito legalzinho, né? E tomar na cabeça. O que a gente mais vê, o que a gente mais fez muitas vezes na nossa vida foi ser bonzinho, super legal com o outro, e a gente, né, no final das contas, perceber que aquilo não foi expansivo para a própria vida, não foi legal pra gente. Esse espaço de ser bonzinho é uma necessidade de ser aprovado, né? Bom dia! Sheila, quanto que tá aí em Sorocaba? Aqui tava 18 graus. Me fala de onde vocês são, qual que é a temperatura que tá aí. Aqui, 18 graus em Indaiatuba. Como é que tá aí? Me conta, Sheila. Olha aí e me conta. Quanto que tá? Sorocaba é tão pertinho, dá 60 e poucos quilômetros daqui. Me conta aí. Então, gente, a gentileza, né? O tema de hoje é gentileza nas relações. Cada um oferece aquilo que tem. Que tem aonde? Que tem dentro, no seu inconsciente, dentro de si, sempre dentro de si, mas no seu inconsciente e no campo. Enquanto a pessoa não libera, não trabalha o campo dela, não trabalha as forças invisíveis, ela não consegue se libertar, né, desse conteúdo. 17 graus, beleza, aí tá com sol, aqui também tá com sol. Daqui a pouco tá fumegando, né? A gente sai no sol, um calor danado, né, Sheila? Então, gente, a Milena, Gigi, a única saída da Matrix pra mim é expandir a mente e pensamento. Sim, sim, com certeza. A única forma é você se tornar. Aí, ó, o narizinho, ó as entidades. Vou falar, já tinha um tempo que elas não apareciam, vocês viram? Que tem um tempo que elas não aparecem. Aqui, ó, o narizinho, ó. Elas estão tudo aqui. Vamos afastar todo mundo. Gente, a gente tem atuação de entidades no nosso campo o tempo inteiro. A gente o que é isso? É uma interação com as outras dimensões, que tá tudo permeado, tá tudo juntinho, sabe? Tá tudo ali, ó. Se a gente não tem consciência de si, se a gente não tem a percepção da energia, consciência do espaço, né? E consciência presente, estar presente no aqui e agora, a gente vira marionete, né, de entidades e de seres. Muitas vezes nós fizemos uns contratos, né? A gente nunca tem consciência, mas nós fizemos uns contratos aí. Gente, a gente não tem... Olha, eu atendo há muitos anos, gente. E é direto e reto, são milhares de pessoas. Eu nunca contei, eu não tenho essa paciência, mas eu queria ter contado, mas eu não chego nesse nível de quantos atendimentos. São milhares, né? Milhares e milhares. E é sempre assim, tem situações que permeiam praticamente todos, né? Toda a condição, salvo raríssimas exceções que é um pouco diferenciado demais, assim. Mas na grande maioria, estar humano na Terra é estar inconsciente do próprio campo e de si mesmo. Essa realidade nos leva a essa inconsciência. E isso, quando a gente percebe que o outro, ele tá, às vezes, um pouco mais agressivo, mais, né, reativo, né? As pessoas estão muito reativas. Ou elas vão para um mimimi, ou elas vão para uma reação muito forte. Perdeu um pouco da noção do senso de equilíbrio. Esse equilíbrio, ele pode ser trabalhado de várias formas. Você não tem que ficar... Não estou dizendo aqui que você tem que ser bonzinho, legalzinho. Não é isso, é equilíbrio, né? É estar presente naquela relação, seja familiar, seja uma relação mais afetiva, mais íntima, né? Marido e mulher, companheiro, né? Não importa o tipo de relacionamento mais profundo, mais íntimo, ou o relacionamento profissional, né? Então, assim, você vai percebendo o outro, ele dá o que ele tem.
né? Ele oferece aquilo que ele tem internamente, o campo e o que está no campo. A gente que trabalha nessa área, a gente percebe, muita coisa acontece. Então, nos atendimentos, você vai percebendo o campo das pessoas. E quando eu falo das pessoas, meu campo também, né, gente? Tudo é trabalhado o tempo todo. A gente perceber. E a pessoa ter clareza, estar presente, consciente de si, é uma raridade gigantesca. Isso é uma proposta muito nova, né? Tem pouco tempo que a gente começou a perceber isso, a ter acesso a ferramentas de expansão de consciência que realmente expandem a consciência. Onde quando a gente começa um processo, você vê assim, tem vários patamares, né? Vamos dizer assim. Cada um vai entrando num degrau, num patamar e escolhendo até onde às vezes dá conta, escolhe até onde quer ir. A gente vê pessoas assim que estão assim num patamar, né? Bem topo de pirâmide. A gente tem acesso a conteúdos de pessoas que estão nesse patamar hoje no mundo. Então, quando a gente observa, é uma questão mesmo de observar, de perceber que hoje está sendo disponibilizado possibilidades incríveis. Ah, mas eu não crio dinheiro para chegar e fazer um curso desse, porque aí vem muito caro, um monte de ideia. Mas tem muita coisa disponibilizada que é ao alcance da gente. Lives como essa, por exemplo. Eu falo eu falo no mínimo 1 hora por dia. É uma entrega. Não que eu seja a pessoa mais consciente, incrivelmente expandida do mundo. Eu estou sendo contribuição, me coloquei para ser contribuição. E é isso que eu estou fazendo. Dentro do meu trabalho. Mais consciência, né? Trazendo como eu posso ser mais contribuição. Terra. Bom dia, Lorene. O relato da minha mãe foi que as dores crônicas que ela tinha sumiram. Ela tinha dores há anos. Jura? Ah, que bom! Nossa, eu fico super feliz, Lorene. Que bom, as dores crônicas desapareceram com uma sessão. Uau! Palmas para a expansão de consciência. Nossa, que bacana. Palmas para a apometria quântica da Gigi. Essa equipe maravilhosa, né? Que tá aqui comigo, trabalhando no dia a dia, que tá ali, ó, no vucu-vucu, né? Nossa, Lorena, eu fico muito feliz de saber disso. Obrigada pelo relato, viu, querida? Muito obrigada. Nossa, a pessoa se liberar de dores crônicas, você vê, gente, você faz uma apometria quântica, você libera o campo da pessoa de uma série de atuações, só uma sessão, porque isso é um processo. Uma sessão, a pessoa se liberta de dores crônicas que está há anos. Olha só a atuação das forças invisíveis, né? Nossa, eu fico muito feliz com essa notícia. Bom dia para todo mundo que está entrando. Meus amores, então, a gentileza, nessa semana eu tô falando de gentileza. Comecei a falar ontem sobre gentileza. Gentileza nas relações. Cada um oferece aquilo que tem dentro de si. Porque na realidade, quando eu estou, tudo que eu crio, tudo que eu lido, né, tudo que está presente, todas as minhas relações são uma projeção de mim mesma. Então, muitas vezes, quando eu vejo, com o tempo, né, a gente vai entendendo que se você tem alguém diante de você, ou que está te agredindo, ou que está sendo ríspido, sem gentileza, né, que a pessoa tá muito agressiva, reativa, no trânsito, né, eu já contei os casos para vocês aqui muito interessantes, é no trânsito, é no trabalho, é nas relações pessoais, familiares e tudo. Você tem que entender que o outro, ele está mergulhado num processo dele, ele está projetando algo que ele tem dentro. Não é pessoal com você. Até você ter essa distância, essa clareza, leva tempo, mas ela é libertadora, porque não é pessoal.
não é pessoal. A questão não é você. É o que ela tá projetando, algo que ela tem dentro dela. Entende? Então, cada um vai estar presente consigo mesmo. Na medida que você está expandindo a sua consciência, que você está mais presente, em presença com você, você vai começar a administrar e mais consciente das forças invisíveis, que eu vou morrer batendo nessa tecla, né? Então, as forças invisíveis, isso é o nome que a gente dá pro geral, né, gente? Atuação de N consciências, seres, de tudo que é classe, tipo, dimensão, tudo ali concomitante, tá tudo presente, tá permeando o seu campo. E é óbvio que você vai atrair essas companhias espirituais, essas forças invisíveis, você vai atrair essas forças invisíveis de acordo com o conteúdo que você está vibrando dentro. Na realidade, somos nós que atraímos. Nós criamos o hábito, como vítimas que somos, a gente adora ser vítima de alguma coisa, de uma situação, que a gente aprendeu assim, né? Que é bom ser vítima, que é mais fácil de lidar, e quase todo mundo, né, se volta como vítima para o outro. Em relação ao mundo, as situações, pessoas, relações, né? Tudo é uma projeção. Aquilo que a pessoa tem dentro dela. Então, na realidade, a gente atrai essas forças invisíveis, essas consciências, de acordo com como a gente está vibrando. E se eu não estou presente comigo mesmo, fazendo esse exercício, isso é um exercício, a gente não aprendeu isso dentro da nossa família, na escola, ninguém ensina isso. Isso é uma autogestão, né? É uma autogestão, é uma consciência, uma presença de si. Ninguém é perfeito, não existe, porque é perfeição e tudo. Inclusive essa demanda por perfeição, esse desespero que muitas vezes as pessoas colocam, né, assim, de ter que ter o perfeccionismo, né, é a atuação de entidades também, de seres, né, a gente chama, são os demônios da perfeição. Eu já tive de uma forma assim discreta, vamos falar assim, necessidade de perfeição, busca de perfeição, né, e ficar na forma e estrutura. Quando eu cheguei nas terapias de Access Consciousness, que eu consegui começar a expandir meu campo, eu saí da forma e estrutura, da perfeição que eu buscava, porque eu nunca podia fazer nada, porque não estava perfeito, o conteúdo não estava perfeito, nunca era bom o suficiente. Quem se identifica com isso? Eu nunca sei o suficiente, é curso em cima de curso e desenvolve. Gente, o que eu mais fiz na minha vida foram cursos, sabe, muito bem escolhidos, e fui... Não que eu não tenha aproveitado tudo isso, aproveitei muito. Nossa, fiz cursos espetaculares. Hoje o que eu sou, né? Conhecimento que eu adquiri, tudo, nossa, muito bacana, eu sou muito grata. Mas essa necessidade de perfeição, quando eu entendi dentro das terapias, né, da expansão da consciência, que isso era, né, os demônios da perfeição, né? Eu fui vendo que isso era uma coisa que não estava muito bacana, que isso me impedia, né, de estar aqui com vocês ou de fazer um trabalho, de expandir algo. Aí eu abri mão da forma e estrutura, eu abri mão desse perfeccionismo. À medida que eu fui me conscientizando, que eu fui liberando, parei de me julgar, parei de achar, sabe, parei de ficar, não, porque tem que ser assim, eu tenho que ser assim. Lógico que a gente quer sempre estar, né, num grau de fazer bem feito, entregar o bem feito, algo equilibrado, algo legal e tudo. Mas eu abri mão da forma e estrutura. E isso foi uma libertação muito grande, porque assim eu consigo fazer,
né? Muitas vezes a gente às vezes até recebe críticas ou tem alguém que não concorda da forma, a estrutura como a gente está fazendo algo, mas isso faz parte, isso tudo faz parte, né? Quando eu estou seguro de mim, quando eu estou bem no meu campo, entendendo, né, como que as coisas funcionam, sabendo que eu estou entregando naquele momento, eu estou fazendo ou eu estou atendendo o melhor que eu posso, né? Não que eu seja boazinha, mas eu, né, tenho um equilíbrio. Você na sua família, você tem um equilíbrio com o parceiro, com o irmão, né? Às vezes você tem lá uma pessoa, sabe aquele problemático? Aquele problemático que somatizou todas as dores, exclusões da família, que, né, a gente quase não sabe o que é isso, né? É aquele que vem e puxa, né, vamos dizer, puxa a meleca da família toda para poder, através da autocura, né, da expansão, do cuidado, das terapias, acaba tratando e cuidando dessa ancestralidade, liberando isso no campo familiar, por exemplo. Isso é uma delícia. Só que o processo em si, ele não é bonito, ele é custoso, né? Muitos se perderam no meio disso. Isso é natural, muito natural. Infelizmente, né? A gente gostaria que não, que os humanoides não se perdessem, né? Nos vícios, nos comportamentos ou nas obsessões, né? Sei lá o que, a gente não se perdesse entre as dimensões, né? Por exemplo, esquizofrenia, né? Isso tudo entre aspas, tá, gente? Eu não sou doutora em nada aqui, só tô colocando para vocês poderem, um estímulo a uma reflexão, né? Um conhecimento. Então, assim, a gente percebe pessoas que estão aprisionadas entre as dimensões. Elas não têm limite. Elas acabam absorvendo, percebendo. Muitos de nós. Eu era uma prisioneira entre dimensões. Eu não entendia o que acontecia. Gente, foi muitos anos para poder realmente entender e acessar ferramentas que realmente funcionavam para mim. Para mim. Não quer dizer que todas as ferramentas que funcionam para mim vão, né, funcionar para todos. Cada um vai escolhendo o seu caminho e tudo. Agora, existem pessoas que também, usando as ferramentas que eu ofereço, eu tenho tido, assim, muitos relatos muito bacana mesmo, de pessoas que transformaram a vida delas. Eu fico surpresa quando a coisa começou a acontecer, quando essas relações foram se estreitando e o meu trabalho foi ficando, né, mais aberto na internet e tudo. Eu tive relatos assim que eu comecei a atender gente demais, um volume muito grande. E eu comecei a ter relatos muito interessantes. Até aí eu ficava assim, uau, surpresa, né? Você não vê a Lorene aí contando pra mim? Porque muitas das coisas que acontecem, as pessoas elas não retornam, elas não relatam, elas não dão o famoso feedback, né? Mas tá tudo certo também. Não existe expectativa nenhuma da minha parte quando eu começo um processo com um cliente, com uma pessoa, ela vem para se tratar ou fazer cursos ou, né, touch vibration, o que for, eu não tenho expectativa nenhuma. Agora é óbvio, né, que a gente ao longo do tempo, quando você vai tendo um sucesso, um trabalho bacana e tudo, sempre às vezes aparecem pessoas, né, ao contrário, ali para te invalidar, para te trazer uma emoção assim maior no processo. Isso tudo é natural, tudo isso é natural. E às vezes nas relações as pessoas nos acusam, e quando você vê a acusação ou as palavras mais ríspidas, às vezes você está discutindo com um companheiro, uma companheira,
um familiar e tudo, você pode perceber que todas as acusações que um faz do outro, normalmente aquilo é uma projeção dele mesmo. O nosso saudoso Gasparetto, né, na época, lá atrás, gente, quem me salvou da fogueira foi Gasparetto, Luiz Gasparetto. Na época ele dizia: quando alguém estiver te xingando, falando, jogando todos os impropérios a você, te maltratando, silencia. Ele está se confessando. Gente, eu não vou esquecer nunca do Gasparetto falando isso. Então, quando a gente vai agredir alguém, nós estamos nos confessando, nós estamos colocando a nossa, vamos falar assim, aquela sujeira, aquela densidade interna, a gente está vomitando aqui. Isso faz parte das relações. Então, quando eu digo, né, que cada um oferece o que tem, a pessoa está oferecendo o que ela tem. Então, assim, para você oferecer gentileza, não é que você tem que ser bonzinho. Não é isso. Quando você é gentil com o outro, você deve de verdade, não é, né? Aí não porque você, eu quero, né, receber um benefício aqui dessa gentileza com essa pessoa, não é isso que eu tô, genuinamente, né? Quando você está sendo genuíno em ser gentil com o outro, não quer dizer que você também tem que ser, gentileza não é paparicação, a gente troca muito isso, muito. É a gente não estar usando o outro de espelho. A gente está íntegro, percebendo a relação e não está projetando. Nós projetamos o tempo todo, a gente tem que estar muito presente para perceber que quando a gente não está projetando. Ou fazendo valer as nossas crenças do inconsciente, tudo que nos limita, né, que nos impede de ter um relacionamento bacana, transparente, verdadeiro. E perceber, porque quando eu conheço as minhas sombras, eu percebo a do outro. Eu só enxergo as sombras do outro quando eu já conheço as minhas. E é através da sombra do outro, quando eu atraio determinadas situações, é que eu vou olhar as minhas. Então, o outro nunca se trata do outro, se trata de você mesmo. Então, eu trago sempre essa reflexão aqui. Você perceber, né? Em que momento que você ou não está consciente de si mesmo, ou você atraiu algo porque você está vibrando alto em alguma coisa, porque ninguém vive nessa realidade só surfando naquela onda, ai que delícia, que maravilha. Tem momentos, né, que eu falo que são aquelas pequenas provas, né, aquelas sacudidas que a gente toma. Isso é super natural. Agora, se eu não tenho integridade no meu campo, tranquilidade, paz interior, para poder acessar, né, um ataque, sei lá, uma briga, uma projeção do outro mais agressiva e tudo, se eu não tenho equilíbrio para passar por isso, eu ainda não tô presente, eu não tô consciente das minhas sombras. Porque, gente, dependendo do que acontece, você tá na rua, lá no trânsito, sei lá, que acontece algo assim meio... Eu vejo, eu tô cansada de ver, eu vejo minha sombra levantando. Quantas vezes? Levanta, eu só olho e falo, menos, sossega aí. Fala, ó, vamos, né? Vamos ser mais consciente. Pra você chegar nesse ponto, você tem que se trabalhar bastante. É possível? Claro que é. Né? Você perceber, conhecer as suas sombras. Quando eu comecei a rir das minhas, mas assim, me diverti mesmo. Me diverti mesmo. De rir, de ver a coisa levantar, porque, gente, quando o trator de esteira vem à tona,
né? Se o trator... Não, eu falo, gente, não acordem um gigante adormecido, por favor. Às vezes uma atitude, um momento, né, que você tá assim, né, com um desafeto, uma coisa muito terrível, tendo que trabalhar determinadas situações, é muito complexo, sabe? As situações, as relações, quando elas são muito íntimas, que elas são duradouras, que você tem, né? Não, tem muita coisa que é um nível de complexidade gigante, que você tem que estar presente, percebendo o que é. E aí você vê a sua sombra levantando, muitas vezes para te defender, né? Entre aspas, te defender de uma situação. Então eu digo o seguinte, se você não tem as suas sombras bem trabalhadas, diante de uma situação limite, às vezes de uma possibilidade, sei lá, de algo um pouco que ofereça perigo à sua integridade física, sei lá o quê, né? Quem vai te defender são as suas sombras. Também, se precisar. Se você caiu naquele espaço de passar por algo nesse nível, se você construiu essa situação, eu já cansei de ver essa situação. Eu tô narrando para você, são processos de consciência. Não são algo, lei definitiva, que é assim com todo mundo. Eu estou narrando para vocês experiências minhas. Para você, dando uma ideia, um estímulo, para que vocês percebam a de vocês. Então eu sou um laboratório, eu fico me percebendo, né? Observando. Não achando que eu sou linda, maravilhosa, eu sou perfeita, como eu sou legal. Por favor, vamos sair desse espaço. Então eu comecei a perceber a sombra do outro quando eu fui interagindo melhor com as minhas. E eu fui vendo aonde que a minha dificuldade, aquilo que eu carrego às vezes lá da minha infância, né? Num trabalho interno que eu vem trazendo à tona esses comportamentos, esses demônios do inconsciente, os meus demônios, eu tive tranquilidade de olhar para eles e eles começarem a vir à tona, né? Todos esses demônios, essas serpentes que nós temos dentro de nós. E aí eu comecei a olhar para isso, aí eu tive facilidade, muito mais facilidade de enxergar a do outro quando ela vinha até mim. Às vezes são pessoas muito próximas. E aí eu comecei a observar, porque eu sempre tive uma característica de inconsciência, de ver e não acreditar, de perceber e não, sabe, não, tal, sabe, vamos passar batido, não é isso. Uma certa inocência, né? Uma inconsciência que a gente chama de inocência, que é uma falta de consciência. Sem ter que dizer que isso é muito bom, isso é muito ruim. Aqui não estou colocando nada como um julgamento, né? Estou trazendo consciência. A gente está batendo um papo sobre a gentileza nas relações. E aí, o que a gente vai estar falando? Eu estou falando de algo que eu chamo de sombras, demônios inconscientes, né? Os demônios da nossa inconsciência. São as nossas sombras que vêm à tona. E se você não olha para elas com tranquilidade, você não consegue nunca, não é se livrar delas. Não existe. Tem demônios internos, tem sombras nossas que nos acompanham. É você trabalhar em cima disso, dessa consciência, você expandir sua consciência a ponto de que você está numa plenitude em algumas áreas da vida. Às vezes você está tão bem, tão pleno. Não porque eu estou pensando aqui na minha cabeça, como eu sou maravilhosa. Não é isso, é estar de verdade. Eu estou falando de algo profundo. Quando você vê a sombra do outro, sabe? Aquela sombra gigante na sua frente, aquelas várias sombras, você olha para elas, tá tudo certo. É óbvio que você não vai
Veja bem, quando você tá nesse nível de perceber a sombra do outro e não reagir, não entrar em julgamento e nem reagir, porque é tudo que eles querem. Porque quando você... a conversa sobre o julgamento não terminou, nós ainda vamos falar muito sobre isso. E eu tenho procurado aprender, né, fazendo inclusive cursos a respeito. Porque julgamento é a doença da humanidade, né, no comportamento. Isso é outro assunto. Mas eu não estou trazendo aqui julgamento, estou trazendo consciência. Trazendo consciência. Olhe para a sombra. Quando você chega no ponto de trabalhar as suas sombras, você já reconhece as suas sombras. Você percebe ela se levantando. Você fala, uau, né? Uau, isso aqui, hein? Sabe? Quando você já tem consciência. Numa situação específica, você vê as suas sombras. Vindo para agredir, para falar, né? Você olha, você começa a ficar presente com isso. Consciente. E aí o que acontece? Na hora que a sombra do outro se levanta ou vem até você, ou né, ela faz um movimento para te atingir, você tem tranquilidade para não julgar nem reagir. Que esse é que é o escudo. A pessoa fala, ai, como eu me protejo do outro? A única forma é consciência. Você não vai reagir, né? Você vai, sabe, a pessoa vem, te xinga um palavrão, aí você pega e xinga outro. Aí acabou. Aí você vai pro ringue e vai lutar até... Você vai perder uma energia incrível. Aí é escolha. Quando você vai ficando consciente disso e você vai expandindo de verdade, você vai assim, dando uma preguiça incrível de perder energia com determinadas situações, conversas, agressões, responder. Agora, acontece às vezes, as suas sombras, quando elas estão afiadinhas assim, sabe? Elas já estão mais expandidas, né? Porque sombra é para expandir, é para clarear essa sombra, para ela vir. Quanto mais você está presente e consciente dela, mais ela vai expandindo no sentido que ela vai se dissolvendo. Entende? Ela vai se dissolvendo porque ela, em algum momento, aquilo nasceu, aquilo frutificou dentro de você, porque você reagiu. Tinha muitas vezes que reagir a situações de vida muito interessantes, né? E muitas vezes você nasceu ou viveu em algum momento, né, do tempo aí, do espaço, que você viveu situações limites mesmo, de abuso, né? De maus tratos, aquelas coisas, né? Que a gente sabe que essa realidade nos ofereceu em vários momentos, sem ser vítima. Então, você analisar, olhar isso tudo com clareza, com tranquilidade. Quando você começa a não reagir à sombra do outro, você já está começando a ter uma clareza de você mesmo, mais presença e tudo. Você não quer perder tempo, energia. Você começa a escolher aonde que você está, né? Você faz as escolhas. Se você está a fim de gastar energia com algo, né, tal situação, você tira. Se tiver alguma informação interessante para você expandir, você pega aquilo. Porque às vezes você tá lá com um familiar seu e ele vai enfiar o dedo na sua ferida. Não reaja. Até você chegar no ponto de não reagir também tem que ter um trabalho, né? Aí você perceber, nossa, pegou na minha ferida. Por que isso dói tanto? Por que eu reajo tanto, né? Por que isso machuca tanto? Onde que eu fui ferida de morte, né? Assim, de forma mortal por essa pessoa. E aí você vai tendo essa gentileza de tratar as suas feridas. Tá tudo em você, não é o outro. O outro tá lá fazendo as projeções dele, mas se doeu em você, se pegou, tem a ver com você. Tá te cutucando. Entende? É tudo muito sutil, mas você percebeu o que é do outro e o que é seu.
Porque quando dói, você reage, você tem que trabalhar aquilo. Ali tem uma ferida emocional, ali tem uma dificuldade, ali tem uma sombra que está ainda muito densa, muito inconsciente de si. Tá dando para entender, gente, o que eu tô falando? Por favor, se alguém puder dar falar, ou comentar, ou fazer alguma pergunta, tá tendo clareza que tem um tempão que eu tô aqui falando igual aquelas lavadeiras que perderam o sabão na beira do rio, né? Então, a questão da gentileza é uma escolha. Escolho ser gentil comigo, escolho ser gentil com o outro, mas ser gentil com o outro não é bajular e nem ficar... não. É muitas vezes não reagir e não dar uma resposta, né? Não trazer... Gente, pra mim hoje, a maior gentileza que tem pra mim, uma das grandes gentilezas, uma das, né? São inúmeras, mas assim, se alguém me agride, eu não puxo a minha sombra, não deixo a minha sombra entrar, eu falo, epa, não. É muito difícil isso. Gastar energia nesse nível, pra mim, hoje, uau, vou te falar, viu? Vou te falar. Às vezes, assim, você dá a nível de expansão mesmo, de percepção, de estar presente, a gente às vezes, quando é uma coisa mais íntima, mais pessoal e tudo, uma pessoa próxima, você é obrigado, às vezes, dá né, pôr um limite, falar alguma coisa, mas você vai falar de uma forma que você vai virar bem, deixar bem, mostrar, sabe, trazer o espelho bem na frente da pessoa, deixar aquilo voltar, mas de forma espelhada. Você pega a energia do que vem e você fala, não, aqui não, isso não vai entrar aqui. Sabe aquele símbolo do yin e do yang, né, então você devolve, aquilo vem e você devolve, você não pega para si, você não põe sombra nem um monte de energia, você não manda não, você pega a própria energia que vem, você simplesmente retorna, não, você não, eu vou devolver isso aqui, vou mandar dobrar, nada disso, a energia vem e você... Eu agradeço, isso não é meu, isso não me pertence, isso é seu. Essa briga, esse conflito, essa sombra, esse ódio, é seu. Tá dando para entender, gente? Tá todo mundo em silêncio, cadê o joinha, cadê o oi? Tem ninguém podendo falar aí não, falar oi, tá legal, tá ruim, tá esquisito isso aí. Tá todo mundo mortinho aí do outro lado? Por favor, cadê vocês? Entende? Então, o que acontece? A energia vem, você simplesmente, você não agrega, você não põe nada. Ali, o máximo que você coloca, que eu acho super legal, né? Aquela pergunta, né? Aquela ferramenta, isso é meu? 98% não é, né? Isso é meu? Não é. Então, devolvo de onde veio com partículas de consciência anexada. Então, quando vem, você pega aquilo e faz assim. Você devolve a mesma energia, só que você coloca um pouco mais de consciência, partículas de consciência, para que a pessoa fique mais consciente dela mesma. Assim você está sendo contribuição, mesmo para quem está te agredindo, né? Aí você pega e manda, devolve a energia delicadamente, gentilmente. Gente, isso para mim é a coisa mais incrível do mundo. Ao invés de você reagir, trazer a sombra, aí começa, vai todo mundo pro ringue para poder ver quem é que tem mais razão, né? Outra coisa, essa coisa de ter razão. O dia que eu descobri que você gasta uma energia gigantesca para ter razão, e a coisa mais facilitada, mais expansiva que tem, é você abrir mão da razão e escolher ser feliz, tá tudo bem, entende? Estar bem no seu universo. Tudo são escolhas. Ouvindo e aprendendo. Ah, que bom, Lúcia. Que bom. Então, assim, a energia ela vem e você devolve aquela energia
com gentileza e com partículas de consciência anexada naquela energia, você traz mais consciência para aquela energia e devolve. Agora, quando a gente, no dia a dia, a gente recebe muita energia, como a gente também, né, transmite, é uma troca muito grande. Aí as pessoas falam assim, Gisele, por favor, fulano tá me invejando muito, é muita inveja e tudo. Pois é. Tem uma ferramenta também que eu acho super legal, a Suzana aqui. Com meus filhos, às vezes eu deixo as sombras agir porque é muito abuso. Pois é, mas você tem que ver aonde que você está se abusando, né? Para poder acabar esse abuso, né? Então, você tem que ver que é você, né? Você que já se autoabusa, onde você está negligenciando você mesmo. Eu falo muito disso nas lives. E todos ficam Então, quando aquela energia vem, aquela sombra vem, tudo, né? E da pessoa vem até você, traz gentilmente. Para você fazer isso, você tem que estar muito bem. Você tem que estar bem resolvido. Não adianta. Ninguém vai fazer. Quando você está reagindo, você está entrando na raiva, na reação, ou então no trauma e drama. Você precisa se trabalhar mais. Você está se contaminando com o campo do outro. Então, quando você gentilmente tem essa clareza, vem a energia, você pega a energia e devolve. Inveja. Gente, para com essa bobagem. A gente tem uma ferramenta, igual eu estava falando, no Axis, que eu acho fantástica, né? Quando a energia que eu percebo que tem uma inveja muito grande vindo até mim, primeira coisa, energia é energia, você transforma aquela energia no que você quiser. E a gente tem o hábito, a brincadeira, e é muito legal transformar aquela energia em dinheiro na minha conta. Então, assim, vem bastante inveja. Primeiro, eu tô criando muito. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ponto. Isso eu adoro, né, falar isso. A meninada, já viu os meninos na mangueira, com a molecada, igual tu mandando pedra, sei lá, querendo, né, que as mangas caem e tudo, pra cutucar as mangas. Então só vai jogar pedra se tiver fruto para colher. E quanto mais joga pedra, se tem muita gente jogando muita pedra, é porque tá dando muito fruto. E isso incomoda essa realidade. Né? E esse fruto tá suculento, tá gostoso. Se fosse um fruto podre, né? Não tava jogando, não, esse negócio lá. Aí eu peguei, joguei, eu caíram aqui, eu fui provado do fruto várias vezes, tava tudo cheio de bicho. Entende? É a mesma, a analogia é a mesma. Então, você pegar essa energia, tem mundo, tá essa percepção. Primeiro você tem que ver como que tá aqui dentro de você. Como é que você tá vibrando, você tem inveja do quê? Você tem que ir olhando para você. Mas assim, a coisa tá vindo muito intensamente, muitas vezes, é você perceber que você tá dando muito fruto. E a pessoa gostaria muito de estar dando um fruto também, ou ela, às vezes, não, eu queria dar fruto igual, eu não quero que ela dê fruto, porque me incomoda muito, porque minha árvore tá, né, não tá assim bem nutrida, tá dando uns frutinhos que eu julgo. Gente, comparação. Você quer trazer o demônio inteiro para a Terra, esses demônios internos, essas sombras, essa confusão toda, é fazer comparação, é se comparar com o outro. Tem a coisa mais sem gentileza que existe na face da Terra, você ficar se comparando, porque você se inspirar no sucesso do outro, você vê o outro, não, que legal, porque você sabe, quem está trabalhando para a própria expansão, sabe quando vê uma pessoa realmente fazendo sucesso, expandindo, que você fala, puxa vida, essa pessoa aí, hein? Porreta, hein? Uau! Né? Você vê, você percebe, a pessoa está trabalhando em níveis profundos. Às vezes, você fica pé da vida, que a gente vê muito isso. Poxa vida, não tem metade do conteúdo que eu tenho. Olha o sucesso que a pessoa está fazendo, mas olha o que ela está fazendo.
as ações que ela está tomando, a disciplina que ela está tendo, o investimento energético, financeiro, para ela chegar nisso. E você parar de se comparar. Não tem comparação. Você é o que é. Quando você está bem resolvido no seu universo, você fala assim, agora eu escolho expandir mais um pouco. Legal, vou expandir e tal. Aí, às vezes, vem situações que você fala, isso aqui eu não estou disposto, não. Eu faço outro tipo de escolha. Tá tudo certo. Mas o outro fez uma escolha lá, que aí ele ficou milionário. Que bom que ele ficou milionário. Você entende? Pra eu ficar, vou falar grosso modo assim, pra eu ficar milionário, eu não preciso ter a mesma escolha do outro. Para de se comparar, é a forma como eu vou achar os meus milhões. Nem que seja uma plantação de milho no fundo do quintal. Entende? Sai dessa vibe de comparação. Entende? Então assim, vamos acordar pros frutos. Que tipo de fruto que você está disposto a dar? Você está presente na sua vida. Parar de se comparar com o outro, achar que o outro, né? Muitas vezes você não está fazendo nada, você projeta no outro e fica empurrando a paciência do outro, falando que ele está fazendo tudo errado. E você, o que você está fazendo? Você está lá, porque acusando e julgando pedra. Assim, o que você... eu simplesmente assim, para quem está julgando pedra no fruto, na árvore do outro, eu só tenho uma pergunta: o que você está fazendo? Que tipo de fruto que a sua árvore está dando? Como é que está a sua vida pessoal, financeira, afetiva, saúde, mental? Como que você está? É simples. Para com esse negócio de ficar comparando. Cada um é um universo. Né? Cada um é cada um. Quando eu reajo, eu sinto a minha energia plena, calma. Tá certo. Cada um tem o seu trabalho, né? A sua forma de lidar. Você que é mãe, você reconhece. E quando a gente tá de posse da consciência dessas sombras nossas, né? E dessa potência que a gente é. Quando a gente tem sombras muito grandiosas, nós somos seres grandiosos. Só que a gente acabou investindo muito nas sombras, né? E como a gente vê pessoas que optaram por viver predominantemente numa determinada vida ou momento, né, histórico, sei lá o que, as sombras dela. Optou. A pessoa escolheu as sombras. O que você vai fazer com isso? Você vai esfregar na cara dela e dizer, e ficar apontando, dizendo que ela é um monstro, que ela é isso e aquilo? Ou você vai expandir e fazer aquilo irrelevante na sua vida? Então não adianta a gente ficar reclamando de governo, reclamando de tudo. É a gente ter consciência, perceber a realidade. Essa realidade, como ela funciona, é fantástica, é necessário para que a gente possa se libertar dessas ilusões de que o governo vai vir, de que vai vir um avatar lá, fulaninho, ciclaninho, que vai vir aqui e vai me salvar de tudo isso. Né? Eu não creio nisso. E a única pessoa que salva você é você mesmo. Porque todos os recursos, toda a condição, toda a sabedoria, toda a clareza, tudo já entregou, tá aqui dentro. E a gente ainda tem o tal do duplo, né? O tal do duplo que de noite ele acopla no sono rei e ele te traz. Existem possibilidades de você acoplar com essa hiperconsciência, que sabe muito mais do que a gente pode trazer. Quando você começa a entregar a sua realidade, dizer pro duplo, seja feita a sua vontade, me mostra o caminho, por favor. Só isso. E para de brigar com as pessoas, para de ficar julgando, para de ficar pensando mal e para de ficar entrando nessas frequências mais densas. Eu vou ser boazinha para todo mundo. Não é isso, é você ter consciência da sombra do outro. Se você não está afim de se relacionar com aquela sombra, com aquilo que a pessoa está trazendo, você não tem obrigação nenhuma de se relacionar com nada, ninguém.
Mas, a gente tem umas regrinhas aqui que foram empurrando goela abaixo e a gente foi aceitando também, aquelas coisas, né? Não vou entrar nisso que todo mundo já entendeu a novela, né, mexicana, que é essa realidade. Então não adianta a pessoa, né, põe o dedo lá e vira pra você e fala, te chama de arrogante. Tem gente às vezes me chama de arrogante, eu olho e falo, se você tá me achando arrogante, eu acho que você entrou debaixo de mim, né? Da minha sombra, do meu pé, assim. Então, assim, a gente errar, a questão é ficar fazendo o outro de errado. Eu aprendi a não ir pro espaço de errado, me fazer de errada. Errada, não. Naquele momento, aquilo que eu estou fazendo é o melhor que eu estou podendo fazer naquele momento. A hora que eu escolher fazer de outra forma ou expandir aquela área, eu vou fazer, mas muitas vezes eu não estou disposta a expandir aquela área, eu estou cuidando de outra. E a pessoa quer se meter, né? Isso soa como real para vocês? A pessoa vem e começa a apontar e falar, não, porque você tem... O que você deveria fazer? Aí assim, aí a gente pega energia e devolve o que você deveria ver aí, o que você deveria fazer aí, pra sua vida expandir, pra você ficar melhor e parar de ficar brigando. Entende? Então essa realidade, ela funciona assim. Se você não devolve essa energia com gentileza, com gentileza, a mesma energia que vem, você devolve, põe partículas de consciência e devolve. Quando você consegue ter essa clareza, essa tranquilidade, não que eu seja, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou perfeita, nada disso, eu estou me trabalhando, né? Então a minha sugestão sempre para as pessoas às vezes que vêm me atacar, alguma situação próxima e tudo, vai se trabalhar. Muitas vezes o que está disponibilizado aqui não é o suficiente, tá tudo certo. Às vezes a pessoa pode chegar no meu trabalho e falar assim, isso aqui tá uma porcaria, não gostei disso, daquilo. Tudo bem, mas é o que eu tenho para oferecer. Não precisa, né? Igual que agredir, tudo. Aí ela tá falando de si mesma. Então a realidade é essa. Estou trazendo esse grau, essa informação aqui, porque gentileza nas relações é inclusive na hora de um vulco-vulco, de uma coisa mais séria, que você está presente e sempre vai ter alguém tentando te capturar e trazer para dentro do ringue. Né? A turma tá lá no ringue, não, vamos trazer a Gisele daqui para dentro agora, porque ela é boa de briga, nós vamos brigar, É isso que acontece no campo, as entidades, os seres. Os demônios internos, as sombras, que estão a fim de lutar. As minhas sombras, elas estão assim tão bem trabalhadas, eu falo, nem tem briga, não tem nada, vamos parar com isso. Entende? Porque eu tenho consciência delas. Né? Assim, eu sempre estou me trabalhando de uma forma bem legal para isso não... Por favor, isso vir à tona para poder agir, ninguém aguenta. É uma explosão, né? Assim, grandes seres, né? Grandes sombras. Não que eu fale, eu sou vítima da minha sombra, nada disso. Reconheço todas as vezes, de uns anos para cá, as poucas vezes que determinadas sombras minhas se levantaram, eu olhei para elas e eu fiquei assim... uau, o que é isso? Eu fiquei assim, gente, a ira, nossa, é uma coisa assim que não, melhor não. Vamos trabalhar, vamos pegar essa potência e vamos trabalhar para expandir, para todo mundo, né, expandir, vamos sair dessa densidade, né, e às vezes não é nem densidade, é uma reação justa, algo assim muito invasivo. Agora, por que eu estou atraindo situações invasivas? Então, eu estou sempre trabalhando para não evitando, mas assim, expandindo no nível de que as coisas, elas vêm, mas elas não me alcançam.
Então eu sempre brinquei, há muitos anos que eu falo isso, né? Eu falei assim, não, a pessoa pode jogar pedra, mas essa pedra me atingir, aí isso é um problema meu, porque o meu campo, eu só permito que essa pedra me atinja se eu tiver com um buraco no meu campo, porque tá mal trabalhado, tem uma ferida ali. E aquilo vai entrar, assim, sempre que entra, que eu reajo, é porque eu não tô trabalhando, aquilo é uma ferida que eu tenho que trabalhar interna. Então, é simples assim. A questão emocional é uma questão, assim, de saúde pública no mundo. Brasil que o diga, né? Muito emoção, um povo muito emocional. O latino, ele é muito emocional. Já em outros lugares geográficos, tudo tem uma explicação geográfica e tal, são pessoas às vezes mais frias. O europeu é uma pedra de gelo. Não no geral tem, mas a maioria é uma pedra de gelo. Então assim, sabe, é um julgamento, mas é muito comum você ver, né, europeu assim, aquela coisa. Então nós temos sangue caliente nas veias, né? Então as nossas sombras vêm e tal. Então é isso, gente. A gente ter mais presença, mais consciência de si mesmo e parar de ficar pulando dentro do ringue para ficar lutando com a sombra do outro. Deixar a sombra, fica aquela reagindo. Quando você vai se tornando mais consciente, você vai escolhendo. Tô a fim de gastar energia com isso? Não, vou não. Deixa eu continuar aqui, né? Que eu vou. Aí isso tudo vem mascarado de várias formas, a pessoa vai te acusar de um monte de coisa, falar, né? Ouve o que, se tiver alguma coisa para você, realmente você vai perceber, pega para você, o que não for seu, né? Você pega aquela trouxa, e devolve gentilmente, com bastante consciência ali dentro, e tá tudo certo. Tá bom? Eu espero ter sido contribuição para vocês, lembrando que sábado agora eu vou ter o resgate fractais. Gente, se programem, façam as inscrições de vocês, entre em contato no meu WhatsApp, resgate de fractais. Vou ver se hoje eu já consigo, hoje é terça, né? Se eu consigo publicar o post, tá? E vamos resgatar essas sombras, esses fractais que estão perdidos aí, atuando no nosso campo, né? Vamos ver se a gente trabalha as nossas sombras, os fractais, né, densos. Vamos ver? O que vocês acham? Vou ver se a energia é essa mesmo. Vamos liberar um bocado dessas sombras, assim, desses demônios internos nossos, para a gente poder experimentar a vida com mais consciência, mais alegria, mais leveza. Tá? Poder vibrar mais alegria, bem-estar, né? Para poder aproveitar o dom da vida, gente, que tá aí, ó, com gentileza, mesmo estando diante das nossas sombras, ser gentil com tudo isso. É fácil? Não. É possível? Sim. É um processo? Sempre vai ser um processo. Tá bom? Beijo grande. Gigi fica por aqui. Amanhã às 8h08 da manhã, sendo possível, eu estarei aqui com vocês. E até a próxima live. Gente, tudo de bom.